Como eu tinha prometido a vocês fazer um vídeo explicativo sobre a atividade, não é? Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo porque o assunto é um pouco extenso, não é? Não é fácil entender poesia a princípio quando a gente começa a ler o material, não é? Mesmo sendo um material autoexplicativo, mas a realidade é que assim não é tão fácil, né? Mas com uma leitura e uma explicação mais detalhada, não é? Então as coisas vão começando a clarear na mente de vocês. Então olhe só, o assunto anterior que falou sobre poesia, ele foi produzido pela professora Raíssa, não é? E era falando sobre poesia parte 1, não é? Em que nesse material ela falava um pouco sobre o que é poesia, não é? Para que serve a poesia. Basicamente assim a explicação em 2 parágrafos. Então foi uma explicação bem sucinta, não é? Bem simples e rápida, né? Justamente para começar a ter noção sobre o que é poesia. E nessa parte 2 aqui, não é? A gente está dando continuidade sobre o que ela falou, não é? Ela trabalhou texto também, né? Trabalhou um poema que por sinal trazia o tema da pandemia, né? E mediante a leitura desse poema ela produziu 10 questões, não é? Como forma de vocês refletirem sobre o poema. Pois então, nesta atividade, parte 2, né, falando sobre poesia, parte 2, a gente vai explorar um pouco mais desse universo poético, né? Que por sinal, gente, está muito assim, muito próximo da gente, não é? Mas a gente muitas vezes não se dá conta, não é? Do que a poesia do que é a poesia e de como ela está próxima a gente. E muitas vezes a gente não para pensar e dizer assim, cara, que poético isso, que fantástico, né? Então, por exemplo, poesia ela está em tudo, não é? A poesia está na música, ela está num trecho de uma novela que muitas vezes a gente assiste, mas não percebe ali o discurso, por exemplo, de um casal com o outro, aquela afetividade, não é? E que aflora o sentimentalismo entre as pessoas. A poesia ela tá nos pequenos gestos que nós temos, né, de gratidão com a vida, né? Quando você observa uma imagem em que está lá uma pessoa de frente para o mar, contemplando, agradecendo a Deus pelo dom da vida, né? Essa vida maravilhosa que nós recebemos, pela saúde que nós temos. Então assim, é fantástico a cena, a imagem, né? E a poesia ela traz isso, né? Mas com palavras, né? Não é com imagem, mas sim com palavras. Então é esse universo que a gente vai começar a estudar agora, né? Esse universo da poesia. Então, começando esse assunto, não é? Nós temos aqui uma pequena sessão, né, que é intitulada Para Início de Conversa, né? Então olha só, o assunto que você irá aprender durante estas 2 semanas é uma continuação do assunto anterior, que falava sobre o que é poesia. Lembra? Nas aulas destas 2 semanas, vocês aprenderão um pouco sobre a origem e alguns tipos de poemas. Deixem-se envolver pela leitura dos textos poéticos e pelas expressões das emoções que elas podem trazer ao seu coração. Melhor, que eles podem trazer ao seu coração. Vamos lá? Vamos lá. Então, olha só, a princípio eu trago para vocês essa imagem aqui,
né? A imagem de um livro aberto, ao lado tem uma caneca, uma caneta, e dentro desse livro aberto tem aí um cachorro, uma pessoa que está caminhando, essa pessoa está com guarda-chuva, há a imagem de um lampião, de um pombo pousado em cima do lampião e possivelmente de algumas aves que estão voando, né? Então esse livro aí, esse livro aberto, ele é justamente a representação. Aliás, e tem um balão também. Havia esquecido do balão. Tem um balão também. Então esse livro aberto, ele representa justamente o universo que é a poesia. Esse universo imaginativo, inventivo que é a poesia. O criador de poesia, que é o poeta, né, ou a poetisa, ele tem um mundo de criação na cabeça dele, não é? A poesia é uma das formas de linguagem mais livres e criativas que existem na existência da humanidade. E por incrível que pareça, é um dos tipos de linguagem que mais nos emocionam. Porque as imagens tocam nossa alma, o nosso ser, o nosso sentimento. Não é? Por isso que tem o dizer popular: uma imagem vale por 1000 palavras. Mas às vezes, palavras, elas nos tocam mais ou até mesmo igual a uma imagem. As palavras elas são pronunciadas pela boca, mas elas saem do coração. Elas saem de uma pessoa que tem sentimentos. Então, por isso que a poesia foi criada, não é? A poesia foi criada para comover, para despertar os sentimentos. Então, a partir de agora, a gente vai começando a desvendar esse mundo, não é? Então, olha só. Como é que surge a poesia? A poesia, na sua origem, não é? A poesia como forma de expressão artística pode ser considerada anterior à escrita, porque era mais fácil. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para que vocês possam visualizar bem o texto. A poesia como forma de expressão artística pode ser considerada anterior à escrita, porque era mais fácil guardar o conhecimento através de palavras repetíveis. Seus primeiros registros foram encontrados em monólitos, pedras rúnicas, ou seja, pedras, né, que foram gravadas. Aliás, runas, né, runas que foram gravadas numa pedra, né, ou em pedras, né, das primeiras culturas letradas. Por isso mesmo a poesia é considerada uma das primeiras formas de escrita. Gente, isso é tão fantástico em saber que a poesia ela surge antes do homem inventar a escrita. Porque para poder o poeta gravar, os versos tinham que ser fáceis para memorizar e repetir. Memorizar e repetir. Então por isso que ainda não existia a poesia escrita, não é? E sim a poesia oral, não é? A poesia nasce na oralidade. Ela não nasce já com a humanidade, com a escrita desenvolvida, não é? A poesia escrita vai surgir um pouco depois.
Mas aí, de que data é basicamente os primeiros registros escritos de poesia? Então, olha só, obras da antiguidade, como Vedas da tradição indiana, que datam do ano de 1700 a 1200 anos de Cristo, né? Temos também aí a Ilíada e a Odisseia de Homero, que datam aí de 800 até 675 anos antes de Cristo. Como disse, foram compostas em forma poética para ajudar na memorização e na transmissão oral. Então olha aí, nós já temos poemas de tradição indiana e temos aí a Ilíada e a Odisseia de Homero, né? Vedas é da tradição indiana e a Ilíada e a Odisseia, que são daí de Homero, eles são de tradição grega. A Ilíada e a Odisseia são da tradição grega. O poema épico mais antigo de que se tem notícia é a epopeia de Gilgamesh, elaborada em 3.000 anos antes de Cristo na Suméria, que hoje é a atual Iraque, né? Ou seja, é o país Iraque, atual Iraque. E foi produzida em escrita cuneiforme, com tabletes de argila. Com o aparecimento da escrita, muitos dos poemas que antes eram somente cantados passaram a ser escritos, para que não fossem esquecidos com o passar dos tempos. E desde os tempos mais antigos até os tempos atuais, muitos tipos de poemas foram criados. Então, só para fechar aqui essa parte histórica, né, a origem lá da poesia, o poema mais antigo que se tem notícia é um poema de 3.000 anos atrás antes de Cristo, produzido na Suméria, e que hoje a Suméria, esse nome não existe mais, né? Hoje a Suméria é a atual Iraque, país ali que fica no Oriente Médio, que por sinal é muito rígido religiosamente, né? A religião que é a religião daquele país é o islamismo. Então é um país muito fechado, inclusive para crescimento religioso de outras religiões, né? E aí, nessa data aí, 3.000 anos antes de Cristo, foi escrito em cuneiforme, um tipo de escrita suméria, né? Hoje esse tipo de escrita não existe mais, mas na época da Suméria existia, né? Melhor, existiu. Então, com o aparecimento, né, da escrita, aí foi que esses poemas começaram a ser registrados, para que não fossem esquecidos com o passar dos tempos. E muitos deles até hoje ainda permanecem, né? Inclusive eu tenho aqui um livro da Ilíada e da Odisseia aqui na minha casa, né? A gente agora passa para os tipos de poemas. Então, quais são os tipos de poemas? A princípio são 3 grandes tipos de poemas: poema épico ou narrativo, temos aí o poema dramático e o poema lírico. Aqui, ó, poema lírico. Nós vamos ver cada um deles com detalhes, né? Que é para que vocês entendam. Então, olha só. Com relação às diferenças entre poema e poesia, o poema se refere a uma estrutura textual, ou seja, a um tipo de forma do texto. Enquanto que a poesia está relacionada ao conteúdo do texto, ou seja, ao que está sendo dito no texto. Conteúdo é o que está sendo dito no texto. Os poemas podem apresentar as seguintes características:
versos, rimas e estrofes. Então, todo poema apresenta ou as 3 características ou algumas delas, não é? Mas sempre vai apresentar uma das 3, ou as 3, ou 2. Né? Nós iremos ver alguns deles aí, alguns exemplos, né? de poemas, e vamos identificar que existe, né? Os versos, as rimas, as estrofes. Então vamos lá. Primeiro tipo de poema é o poema épico ou poema narrativo. E o que é o poema épico ou narrativo? O poema épico ou narrativo, ele conta uma história em forma de versos e apresenta todas as características do gênero narrativo. Mas atenção, ele apresenta as características como narrador, personagem, tempo e espaço, certo? Mas não é narrativa, viu? Não é narrativa. Ele tem a característica de narrativa, mas ele não é uma narrativa, certo? Por que ele não é uma narrativa? Porque ele tem que seguir uma estrutura em verso. A Ilíada, por exemplo, ela é assim. A Odisseia, ela é assim. Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, né, que inclusive está aqui como exemplo, a epopeia de Os Lusíadas, ela é assim. Por sinal, eu tenho Os Lusíadas também aqui em casa, né? Livro grande, mais ou menos desta grossura aqui, né, que basicamente é o poema fundador da língua portuguesa no mundo todo, né? Os Lusíadas é o poema mais importante de toda a história de Portugal e da língua portuguesa como um todo. Inclusive, em Portugal existe o chamado Prêmio Camões de Literatura, que é um prêmio nacional que existe, em que o ganhador do melhor texto literário feito naquele ano, ele é premiado com o Prêmio Camões de Literatura. E aí ele começa a se tornar famoso, tanto dentro de Portugal quanto fora de Portugal, em toda a parte da Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, não é? Em todo canto. Aí ele começa a enriquecer, começa a ficar rico, porque é um escritor de renome, né? Poema dramático. Chegamos enfim ao segundo tipo de poema, que são os poemas dramáticos. Olha só, os poemas dramáticos, eles não apresentam a voz de um narrador. Por que não apresenta? Porque a história se desenrola a partir das falas dos personagens, estruturadas em forma de versos. Então, por exemplo, aí nós temos o poema Morte e Vida Severina, que é de um escritor brasileiro chamado de João Cabral de Melo Neto. É um poema dramático, porque conta como é que os sobreviventes da seca e da fome viviam no Nordeste, no sertão nordestino. Ok? Mas atenção, não apresenta a voz de um narrador. Tá ok? Muita atenção para isso. Simplesmente as cenas da história do poema, ela se dá por essa relação de falas entre as personagens, e é tudo estruturado em forma de verso. Certinho? Cuidado para não confundir lá com narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente, não é? Muito cuidado para não confundir com isso aí. Depois nós temos aqui o poema lírico. O poema lírico é o poema que manifesta ideias, emoções e desejos.
É um poema que não apresenta características do gênero dramático, nem conta uma história. Por exemplo, aí nós temos aí o famoso soneto, não é? Soneto é uma forma poética. Existe uma estrutura para ser um soneto ou deixar de ser um soneto. Mas o que é um soneto? Mas aí nós vamos ver isso aí lá na frente, né? Como, por exemplo, nós temos aqui o chamado soneto de fidelidade. Soneto de fidelidade é muito famoso e é muito lindo. Soneto de fidelidade. Olha só, há ainda uma divisão que é feita entre esses tipos de poemas, que diz respeito às formas de cada um. Assim, o poema pode ser de forma fixa ou de forma livre. Cada um deles recebe um nome específico. Vejamos alguns. Sim, antes de mais nada, né, antes que eu esqueça, o soneto de fidelidade é de Vinícius de Moraes, certo? Vinícius de Moraes. Como eu falei os outros, né? Falei sobre os Lusíadas, né? Falei sobre Morte e Vida Severina, e eu disse o autor de cada um. Então, para não passar aqui do soneto de fidelidade, então fica registrado aí quem é o autor de soneto de fidelidade: Vinícius de Moraes. Chegamos enfim agora ao poema concreto. O que é o poema concreto? Está aqui explicando. A poesia concreta, também chamada de poema objeto, esteve voltada para a exploração dos aspectos gráficos, onde o escritor pretendia preencher o espaço em branco oferecido pelo papel, mediante uma íntima relação entre a palavra, a sonoridade e a imagem, como neste exemplo ao lado direito. Então aqui ao lado direito, aqui não é o VAR não, viu gente? Mas eu estou fazendo esse recorte aqui em um quadrado para indicar a vocês qual é o lado que está o exemplo aqui, que no caso é o poema concreto. Então tá aqui um exemplo, né? O exemplo diz assim, olha só: o vento vem e leva a vida por um mar violento, e as ondas rebentam no casco ferozmente. Não há rosa dos ventos, não há astrolábios, ou astrobeijos, ou estrelas, não há direção ou sentido. Há somente os ventos e a aventura. Então percebam que o poema concreto aqui foi construído, não é, como se fosse a imagem de um barco, não é? E a todo instante o poema ele tem uma sonoridade com algumas palavras, né? Por causa do uso de algumas palavras, como por exemplo V, né? Há uma repetência do V muito grande, V, 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 né? Como por exemplo invento, leva, vida, violento, né? Então tudo isso remonta, não é, aquele barulho do vento, né? Do vento, principalmente quando o vento eclode em nossos ouvidos, né? E faz aquele barulho de né, nos nossos ouvidos. Quando o vento também bate no nosso rosto, né? Então ele se divide, então passa aqui ao lado dos nossos ouvidos e produz esse vento, né? Esse vento não, essa sonoridade, né? Essa sonoridade que tem um nome para essa sonoridade, né? Existe uma figura de linguagem que fala sobre essa sonoridade. Então, por esse motivo,
A poesia concreta ela é visual, vanguardista e não formal, sendo, portanto, destituída da estrutura poética de metrificação e versificação. Então, olha só, o poema aqui ele tem uma forma. Ele tem uma forma. Agora, o conteúdo da poesia é que é diferente. Né? O conteúdo da poesia aqui, ela já traz uma forma, um conteúdo desprendido da poesia que se fazia antigamente. Né? Antigamente não existia poesia visual como a gente está vendo aqui, em que a poesia ela imita justamente o próprio tema, o próprio conteúdo. Se está falando de vento, de mar, não é? Então, por que não fazer um poema com o formato de um barco? Por que não? A mente do escritor, né? Do escritor não, corrigindo, do poeta, ela é criativa, ela é inventiva. Então, por isso que ele tem plena liberdade para criar o poema. Ficou maravilhoso, ficou lindo o poema. Lindo poema. Poema concreto. Né? Quem é a escritora desse poema maravilhoso? É uma escritora, Caroline Jesuíno. O poema foi feito em 2014, no dia 27 de outubro de 2014. Né? E é um poema de poesia concreta. Depois nós temos aqui o soneto. Olha ele aqui, o soneto. O soneto é uma das formas fixas, né, mais escritas que existe, né, ao longo de uma longa história, aí de longos e longos séculos. O soneto ele esteve muito presente, principalmente nos bailes, né, da corte francesa, da corte inglesa, americana, espanhola, portuguesa, não é? O soneto era poema de recitais, né, para a nobreza europeia. Né? E o soneto, né, ele é uma forma poética que é muito antiga, tem mais de quê? Mais de 500 anos, 600 anos, né? O soneto foi inventado por Petrarca, né? Que é um escritor que viveu em Roma, muito famoso, o Petrarca, né? Então foi o Petrarca que inventou o soneto, né? Essa forma fixa. Chama-se forma fixa porque o soneto não pode fugir dessa estrutura. 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos. Então vamos lá. O soneto é uma estrutura literária de forma fixa composta por 14 versos, dos quais 2 são quartetos, que é o conjunto de 4 versos, e 2 tercetos, que é o conjunto de 3 versos. Então olha só. Neste soneto ao lado aqui, nós temos um exemplo. Então aqui, ó, esse primeiro conjunto de versos aqui, isso aqui é o primeiro quarteto. O segundo quarteto é esse outro conjunto de versos aqui. Cada quarteto desse tem 4 versos. Um verso é uma linha do poema, certo? Cada linha do poema é um verso, né? Depois nós temos 2 tercetos, tá? Aqui, ó, 2 tercetos. Por que 2 tercetos? Porque aqui tem um terceto, significa que tem
3 versos. Depois o segundo terceto, tá aqui, significa dizer que tem mais 3 versos. Então por isso que são 2 quartetos e 2 tercetos. É isso que caracteriza o soneto. Importante ressaltar que o verso corresponde à frase ou palavra que compõe cada linha de uma poesia, enquanto a estrofe é o conjunto de versos de uma das seções do poema. A métrica no caso aí, né? Ela é a medida do verso, a qual corresponde ao número de sílabas poéticas. No caso do soneto, os versos são geralmente decassílabos, ou seja, cada verso desse aí, ele tem 10 sílabas poéticas. Por isso que se chama decassílabo, porque deca é um prefixo grego que significa 10. Não é? Sílabos é de sílabas, não é? Compostos de 10 sílabas poéticas. Tá aqui, ó. Conforme é mostrado no poema de Luís de Camões, ao lado direito. Então tá aqui o poema de Luís Vaz de Camões, que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha e se perde. É um cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Aliás, é uma pergunta, né? Como pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Né? Então, termina com uma pergunta. Poema lasqueira de bonito, de lindo esse poema. Poema que é cheio aqui de figura de linguagem, né? O paradoxo aqui que é justamente essa figura de linguagem que uma é o contrário da outra, né? Como é que pode o amor ser fogo que arde sem se ver? É uma ferida que dói e não se sente. Mas é claro que sim. A pessoa que sofre por amor, o amor dói. O amor dói, mas você não sente fisicamente. Você sente na sua alma, né? Mas é uma ferida que dói, mas não se sente. Então isso é o amor. Isso é que é o fantástico da poesia. Cara, isso é fantástico. A rima, por sua vez, é a concordância de sons estabelecida entre as palavras do poema. Certo? Isso aqui a gente precisaria de uma outra aula para poder ver isso aqui, não é? Uma outra aula. Mas a rima, não é, é o que? É basicamente o final de um verso, ele combina com o outro. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, essa rima aqui, ela se classificaria como A. A. Ela termina em ver, né? ER.
Depois aqui seria o que? Uma rima B. Não é? Já tem outra terminação. Ela termina em sente, com a palavra sente, que é um verbo, né? Depois, sente rima com contente, ó, ente, ente. Então, B também, porque são rimas iguais, não é? Rimas iguais. Sente rima com ente, ente, ente. Então são iguais. E ver rima com doer, rima A. Então, a rima fica A, B, B, A. No segundo quarteto, é um não querer mais que bem querer. Ó, ver terminou combinando, né? Combinando com a rima de doer, A e A. Aqui ainda vai ser A de novo. Depois, nós temos aqui ente de novo, que é B. Gente, né? Rima com contente, é B de novo. E perder rimou com querer, que é o que, ó? Rer, é er. É o er do verbo querer e er do verbo perder. Então, A também. Esse quarteto também é uma rima ABBA, do tipo ABBA. Agora, no terceto, não é? Aí já é diferente. Aqui já vai ser uma rima C, classificada como C. Depois, o próximo verso é uma rima D. No último verso do primeiro terceto, temos a palavra lealdade. Então, ela termina com ad. Combinou com vontade. Tá aqui, ó. Vontade, ad. Lealdade, ad. Então, rima do tipo C. Por fim, nós temos favor, que terminou com or. Também a mesma terminação de vencedor. Or. Vai ser D. Depois nós temos uma rima que é amizade. Amizade, final de amizade tem ad, que é a mesma coisa de vontade e lealdade. Então vai ser um poema C. Um poema não. Um verso C. E por fim, a palavra amor, que termina com or, é a mesma terminação de favor. Vai terminar com rima D. Esse aqui é classificado como o poema, o soneto perfeito, porque ele tem uma cadência, não é? Sonoridade, em que as rimas começam com A, B, B, A, nos dois quartetos, e depois ele tem uma rima C, D, C no primeiro terceto, e depois inverte, fica D, C, D no segundo terceto. Então esse é o poema por perfeição, né? Poema perfeito, poema de Luiz Vaz de Camões. Por isso que esse cara, ele é o bambambam da língua portuguesa. Depois nós temos aqui o acróstico. O acróstico, o que é o acróstico? É uma composição escrita feita a partir das letras iniciais de palavras isoladas ou localizadas no início ou no interior de frases e versos. A partir dos acrósticos, que são lidos em sentido vertical, são formadas palavras ou frases. Eles refletem uma preocupação com a forma do discurso, motivo pelo qual
são um dos recursos utilizados na função poética. Então, olha só, aqui ao lado direito, este lado aqui, pegar minha mãozinha aqui, pronto, tá aqui a mãozinha. Este lado aqui está um exemplo de um acróstico. Foi escrito por Vanessa Alves, né? E olha só o acróstico que ela fez. Belíssimo, belíssimo esse acróstico, belíssimo. Esse acróstico ele tem a ideia de enaltecer a mulher, pelas características que a mulher tem, né? Então olha só, o primeiro verso diz assim: muito tempo se passou até ela conquistar o seu lugar. Uma busca por igualdade para estudar e trabalhar. Liberdade para mostrar que tem valor e sabe vencer. Hoje ela tem direito de escolher o que vai querer ser. Empresária, médica, atleta, mãe ou advogada. Realmente, o que importa é ser muito respeitada. Percebam que o início de cada um dos versos, ele formou justamente a palavra mulher. Ou seja, um poema que enaltece, né? que coloca a mulher como essa criatura que foi conquistando seu espaço, né? Que hoje é uma pessoa livre, né? Para ser o que ela bem desejar, querer ser. Empresária, médica, atleta, mãe, advogada, poderia ser incluída até aí professora também, né? A maioria dos professores não são homens, são mulheres, né? Então, poderia ir. Mas, tudo bem. O poema tá belíssimo, belíssimo, belíssimo. Lindo poema. O acróstico. Então, o acróstico ele pode ser feito assim, dessa forma, em que o início de cada letra ela forma a palavra central, que é o título, como se fosse o título do poema. O acróstico ele pode ser formado no final também, né? Existe acróstico que é formado lá no final. E a criação do poeta é quem vai dizer de que forma ele vai fazer, né? Acróstico pode vir no meio também, sem sombra de dúvida. Pode vir no meio, pode vir no início, pode vir no final, né? Então existem várias formas poéticas de se fazer o acróstico. E por fim nós temos aqui o poema de versos livres e brancos, né? É aquele poema que é livre, ele não tem forma certa para poder ser composto, né? Mas o que é o verso livre e branco? Os versos livres também são chamados de versos irregulares, ou seja, não segue um padrão, né? Um padrão que já é estabelecido, né? São irregulares, ou como também pode ser chamado de heterométricos, ou seja, a métrica dele, né, ela é diferente, ela não é homogênea. Homo é igual, hétero é diferente, né? A palavra hétero, ela é justamente um prefixo grego que significa diferente, né? Daí surge palavras como heterossexual, né? Heterossexual. Então, são aqueles, no caso aqui dos poemas de verso livres, né? Livres e brancos, são aqueles que não seguem um padrão de métrica definido, ou seja, não obedecem às formas fixas do poema. Lembre-se que forma fixa, uma das que eu citei para vocês, é o soneto, não é? Não obedecem às formas fixas, estando, portanto, em oposição aos versos regulares e isométricos, os quais possuem a mesma medida. Importante destacar que os textos poéticos que apresentam os versos livres não deixam de reunir a principal característica das poesias,
que é a musicalidade, não é? A musicalidade. Os versos livres representam uma importante característica da literatura moderna e contemporânea, justamente porque ele foge daqueles padrões mais antigos, né? Visto que a intenção maior, aqui, acompanha aqui, para ninguém se perder, visto que a intenção maior desses escritores é criar algo novo e inovador, rompendo assim com os padrões clássicos de metrificação ao subverter as formas poéticas tradicionais. O poema ao lado direito é um exemplo de verso livre e branco. Então nós temos aqui o poema intitulado As Flores do Ar, que diz: És símbolo natural de perfeição, de delicados pedaços de pétalas suaves. Tuas nuances fascinam olhos, encantam corações, desabrocham emoções e inspiram poetas. São tão belas as flores do ar, tão belas como o próprio amar. O beijo apaixonado não seria como mel, se não fosse pelo teu meigo doce brotar. És de uma beleza extraordinariamente única. Todas as manhãs não seriam as mesmas sem ti. Aqui tem todas, né? Todas não seriam as mesmas sem ti. Com a vida que trazes junto às gotas de orvalho, no coração, jardim do existir, do sonhar, és a mais bela das divinas criações, és tu, as flores do ar. Esse poema foi composto por mim, não é? Foi composto por mim e é um poema de exemplo aí de versos livres e brancos, ou seja, não se prende a nenhuma forma poética. Uma característica muito forte da música hoje em dia é justamente seguir esse padrão, não é? A maioria das canções hoje elas não seguem um padrão de métrica como antigamente se seguia, não é? Hoje as músicas são muito parecidas com esse poema que eu acabei de recitar para vocês aqui, né? Esse poema que foi construído por mim. Então, olha só, além destes poemas apresentados, há muitos outros poemas também. Como, por exemplo, aqui, ó, nós temos a elegia, nós temos a ode, ou como é conhecido como hino, nós temos a epopeia, nós temos a trova, nós temos os salmos, sim, os salmos lá da Bíblia. Os salmos eles são conhecidos dentro dos estudos teológicos como textos poéticos. Aí nós temos também a balada, nós temos o rondó, nós temos a sextina, nós temos o haikai e nós temos a lira. E ainda temos uma infinidade de formas poéticas por aí, não é? Que se eu fosse colocar aqui, iria deixar o assunto muito extenso. Mas esses aqui foram colocados para dar alguns exemplos aí para vocês. Bem, gente, terminada essa parte aqui da explicação, que foi, por sinal, bastante longa, 49 minutos, né, de explicação. Antes de colocar para vocês o exercício proposto, eu gostaria de frisar que quem vem primeiro não é a música, é a poesia, certo? Eu falei em música agora, não é? Tal, sei o que, dizendo que as músicas hoje em dia elas são muito parecidas com os poemas de versos livres e brancos. Aí eu queria dar essa explicação para vocês também. Não foi a música que surgiu primeiro, é a poesia que surge primeiro, certo? A poesia, a música ela vem da poesia.
é fato que o que se tem de estudo a respeito da música é que a música, assim como a poesia, ela surge lá na antiguidade também, não é? Inclusive nos poemas homéricos, ou seja, nos poemas a Ilíada e a Odisseia, né? Aquelas duas epopeias lá de Homero, Homero faz a invocação para as musas. Então a palavra música, ela vem da palavra musas, de lá do latim, porque as musas eram as divindades que inspiravam o poeta a cantar o poema épico, né? Que por sinal trata justamente de heróis. Os poemas épicos tratam dos heróis, né? Principalmente dos heróis gregos, no caso aí da Ilíada e da Odisseia, né? No caso aí de Os Lusíadas, o herói que é mencionado lá nos Lusíadas é outro, certo? É outro. É o Vasco da Gama. Ele é que é o herói lá de Os Lusíadas. Vasco da Gama, grande navegador português que descobriu o caminho, não é, até o país Índia, até as Índias Orientais. E aí, através das grandes navegações, descobriu-se muitas rotas de comércio. Pois bem, feita essa explanação, um pouco longa, mas com uma riqueza de detalhes muito legal para vocês, chega agora a proposição dos exercícios. Agora é com você. Vamos lá. Aqui no exercício, nós temos aqui, ó, leia o poema abaixo e em seguida responda as questões. Diz aqui o poema. As cigarras são guitarras trágicas, plugam-se nas árvores em dós sustenidos. Kipling recitam a plenos pulmões, gargarejam vidros moídos, o cristal dos verões. O autor desse poema é Sérgio de Castro Pinto, um professor da Universidade Federal da Paraíba, um ex-professor, né, hoje está aposentado, mas ainda está vivo, um excelente poeta. E baseado aqui no poema As Cigarras, nós temos aqui algumas questões para vocês, né? No poema As Cigarras, o verso, abre aspas, são guitarras trágicas, remete à ideia de uma comparação, de uma metáfora, de uma hipérbole ou de um eufemismo. Isso daqui é o seguinte: para vocês compreenderem o que é uma comparação, uma metáfora, uma hipérbole ou um eufemismo, vocês terão que pesquisar sobre o conteúdo chamado figuras de linguagem, certo? Então, missão para vocês é pesquisar sobre o que é comparação, metáfora, hipérbole ou eufemismo, que é para vocês descobrirem qual é a resposta, né? Vamos lá. No poema 2, aliás, no poema 2 não, na questão número 2, diz assim: o poema acima apresenta aspectos interessantes quanto à sonoridade das palavras. No verso plugam-se, a repetição do si imita o barulho das folhas das árvores, imita o assobio dos pássaros, imita o canto da cigarra ou imita o som estridente da guitarra. Então, assinale um X aí na questão que vocês achar que seja a resposta. Na questão número 3, diz assim: nos versos, abre aspas aí, ó, gargarejam vidros moídos, a construção desses versos representam
que a figura de linguagem abaixo é metonímia, onomatopeia, ironia ou sinestesia. Então aí vocês irão colocar aí qual é a resposta correta, certo? Para que vocês achem qual é a resposta correta, vocês irão ter que pesquisar o que é metonímia, o que é onomatopeia, o que é ironia e o que é sinestesia. Eu vou passar uma outra tarefa para vocês, né, que será basicamente pesquisar o que são as figuras de linguagem, que seria um assunto que nós iríamos ver aqui, mas por ser muito grande, ficaria inviável nós fazermos uma aula disso daqui em um só vídeo. Teria que ser aproximadamente 4 vídeos aí para poder fazer essa aula. Então eu vou passar esse material como pesquisa para vocês. Vocês irão me enviar esse material por foto, para quem vai fazer mandando por foto, ou se não, vai ter que fazer na folha do caderno tudinho, destacar e grampear junto com o material e enviar para a escola, né? Deixar lá na escola. Certinho? Depois, nós temos aqui a questão número 4, que diz assim: na sua opinião, o que o eu lírico quis expressar quando disse o cristal dos verões? Essa questão aqui ela é uma questão aberta, ou seja, uma questão em que vocês, pessoas, irão ter que reler novamente o poema e pensar o que é que o autor, o que é que o poeta quis dizer com o cristal dos verões. O que é o cristal dos verões aqui? O que é o cristal dos verões? As cigarras são guitarras trágicas, plugam-se nas árvores e em dós sustenidos. Kipling recitam a plenos pulmões, gargarejam vidros moídos, cristal dos verões. Vocês terão que descobrir isso daí, certo? Mas pensem no seguinte, que a cigarra ela é um inseto, certo? Todo bicho pequenininho, não é? Pequenininho, invertebrado, que tem 6 perninhas, é um inseto, né? Está classificado aí dentro desse grupo, os insetos. Teve 6 patas, é inseto. Quer dizer, foi invertebrado, ou seja, não tem coluna vertebral. E teve 6 patinhas, ou seja, 3 pares de pernas, cada um de um lado, então vai ser um inseto. O que é que esse inseto costuma fazer no verão? Não é? Então pense nisso aí. Ok? Na dúvida, manda um WhatsApp para mim que eu dou uma ajuda. Por fim, questão número 5. Observe as imagens abaixo, escolha uma delas e crie um poema a partir do tema que cada uma traz, que cada imagem traz. Você pode fazer com qualquer forma de poema que estudamos. Ou seja, você pode fazer um acróstico, você pode fazer um soneto, pode fazer um poema de verso livre, você pode fazer um poema concreto, não é? Então a criatividade é de vocês, Use sua criatividade. Não esqueça de dar um título ao seu poema, certo? Como é que vocês vão fazer isso aqui? Olha só. Deste lado aqui, que é o lado esquerdo, tanto o meu quanto para vocês, está aqui a imagem 1, que é essa moça muito bonita aqui,
ela está meditando. Ela está num ambiente muito bonito. Aqui atrás dela parece ser uma lagoa. Aqui tem alguns morros, né? E com vegetação, né? Cobrindo os morros, tal. Sei o que. É um dia ensolarado, o dia tá lindo, perfeito. E parece que é uma manhã, né? Ela, na verdade, ela não iria fazer isso de meio-dia. Ela iria fazer isso de manhãzinha, em que o sol está leve, né? Não está muito quente. Então, perfeito para meditar. O tema dessa imagem é meditação. Desta outra de cá, está uma garotinha, por sinal muito bonita, né? Minha filha. E brincadeira, gente, não é minha filha não. Ah, se fosse minha filha, meu Deus do céu. Ia morrer de ciúme. Papai ia dar cheiro demais. Então, a imagem 2 é essa criança aqui, né? E ela está cheirando uma flor. Percebam que os dois são criaturas delicadas, tanto a flor quanto a criança, né? Mas o tema aí, tanto de uma quanto para outra, é a simplicidade. Então o que é que eu vou querer de vocês? Que vocês pensem o seguinte: se eu escolher a imagem 1, eu vou falar sobre meditação. Se eu escolher a imagem 2, eu vou falar sobre simplicidade. E aí vocês irão construir o poema de vocês a partir de uma das duas palavras. Ou meditação ou simplicidade. Como vocês vão construir o poema, eu não sei. Vai ser criação inventiva de vocês, né? Eu vou estar aqui para ajudar. Vocês podem mandar o poema para mim via WhatsApp. Eu dou uma olhada e digo se está adequado, né? Se está adequado não, se está indo no caminho certo ou não. Certinho? Vocês podem fazer verso livre, não é, com 4 versos, 5 versos, 7, 8, 10 versos. Criação de vocês. Vocês podem fazer um acróstico, né, desde que tenha o nome simplicidade ou assim no início dos versos ou lá no final dos versos, ou o tema meditação, né? Certinho? Eu espero ter contribuído, né, com esse aprendizado para vocês, certo? Detalhe, o poema vocês irão escrever aqui embaixo, nessas linhas aqui, que estão aqui, ó. Certo? Ao todo eu acho que tem 15 linhas. E acho que é suficiente para vocês escreverem o poema de vocês. Então, minha gente, eu espero ter contribuído com vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do tema. E teremos a nossa próxima aula daqui a 15 dias, né, com a atividade 12, a 12ª atividade, tá ok? Qualquer dúvida, eu estou aqui, basta entrar em contato comigo e eu tiro a dúvida de vocês, tá ok? Para vocês um forte abraço e ficamos até a próxima, hein? Tchau, tchau. Se cuidem da Covid, não vacilem não.